Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sentir pode chamar o primeiro hino, irmãos. Esse ainda não tem. Qualquer, irmã? Cântico 4. Cântico número 4. Com bastante alegria, nós estamos na presença de Deus. O Senhor quer visitar nossa alma, tenho certeza disso. Cântico 4. Glória a Deus, louvado seja Deus. Se você é grato a Deus, ama a Deus, canta de todo o teu coração. Grande. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A nossa irmã Ivone, que está assistindo o culto pela live, pediu para que nós cantássemos o hino 58. Cântico 58. Glória ao nome santo do Senhor. Eu acho que a Irmandade está cantando pouco. Acho que vocês estão com sono, não tomam café. Vamos dar glória a Deus, gente. Nós estamos vivos, estamos aqui. Olha, pensa que nesse momento tem um monte de gente que queria respirar e não consegue. E seu pulmão está aí cheio de ar para você dar glória a Deus. Está com saúde. Faz uso dessa bem-aventurança que Deus te proporcionou de estar aqui com vida, com saúde. Louva a Deus com alegria. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, irmão. Quanto mais nós louvarmos, mais pertinho de nós Ele vai ficar. Glória a Deus. Então canta, canta de toda a tua alma. Já está de máscara mesmo, não tem perigo. Dá glória a Deus de todo o teu coração. Deus quer te visitar essa manhã. Vamos lá, 58, mandando.
elevar ao reino de esplendor. Hoje vivo feliz, o Senhor é meu pastor, nessa graça nada me faltará. Justiça e amor, o seu grande favor, o Senhor sempre me conduzirá. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês se importam se atender mais um pedido aqui da live? Nossa irmã Ercília pediu para que nós cantássemos o hino 283. 283. É um hino de encerramento, mas ela pediu agora, nós vamos cantar agora para agradar ela, deixar ela feliz também. Glória a Deus. Um hino curtinho, mas compassadinho para a turma cantar, tá bom? Que palavra gloriosa eu ouvi do Criador, sua voz poderosa deu-me fé e mais vigor. Confiante servo, aguardando amor, pois assim eu me preservo desse mundo enganador, terminando esse culto de louvor ao Criador. Pois senti o seu amor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós vamos orar a Deus agora. Os nossos irmãos diáconos virão fazer oração por nós. Vamos apresentar os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão rogando as orações de toda a nossa irmandade. Nossa irmã Gorete, que está aqui presente, vai passar por uma cirurgia amanhã, a 13h, também pede as nossas orações. Nossa irmã Edna, que está acometida do Covid e precisa de orações também. E a Emirley Castilho Bergamasco, que está com câncer alastrado pelo corpo, deve ser metástase. Vamos orar por ela também, que o Senhor possa estender a sua mão de cura, sua mão de libertação e fazer uma obra na vida dessas pessoas, irmãos. Nós temos insistido com a Irmandade, não só na live, mas aqui presencialmente. Nunca foi tão necessário nos colocarmos em oração diante de Deus como nesses momentos que temos passado, nesses últimos tempos. Não só pela Covid, nós estamos sempre focados na doença do Covid, que é muito séria, mas nos esquecemos das causas que ela traz, das consequências que ela traz. Desemprego, desajuste na família, porque as pessoas agora estão convivendo mais, e ao longo do tempo nós fomos nos afastando dentro da nossa própria casa, dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos, então tudo é um reaprendizado, é um recomeço. E o adversário da nossa alma, ele vive de pequenas oportunidades de minar a nossa fé, de minar o nosso coração diante da presença de Deus. Às vezes a pessoa fica desempregada, se entristece, e com bom motivo para isso mesmo, e o adversário já vem na mente, já fala, olha, se Deus não te ama, por isso você não tinha, senão você não tinha perdido o emprego. Bom, a Irmandade sabe muito bem como o mal tem trabalhado na nossa vida. Mas eu quero convidar a todos nós que estamos aqui, a Irmandade que está pela internet nos acompanhando essa manhã, que nós entremos debaixo de uma comunhão santa na presença de Deus. E que peçamos ao Senhor que enche o nosso coração da virtude do seu Espírito Santo, irmãos. Que o Senhor visite a nossa alma,
Nós precisamos de tantas coisas, e eu sei, todos nós temos necessidade, mas hoje Deus põe no coração para incentivar, para provocar a fé da igreja e dizer a todos nós: irmão, irmã, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Seja cheio da glória de Deus, a tua vida seja cheia da glória de Deus. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus te der a grandeza, se Deus te der a bem-aventurança essa manhã, de sair dessa congregação, de sair desse culto aí na sua casa onde você está, com seu coração cheio do Espírito Santo, você vai atropelar essa semana e vai vencer ela no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode ter um gigante te esperando aí essa segunda-feira, essa terça-feira. Tem um gigante para a irmã Gorete amanhã para ela vencer. Pode ter outros gigantes na tua vida, mas faça como Davi, irmão. Saia daqui hoje em nome do Senhor dos Exércitos. Vá enfrentar o teu gigante em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que você vai vencer e vai voltar aqui para essa congregação dizendo: igreja, eu estou com a bandeira de vitória na minha mão. Valeu a pena crer no Senhor, valeu a pena crer na palavra do Senhor. Nosso irmão Francisco vai vir orar por nós e vai apresentar a Deus todas essas necessidades. Nós temos um dia de bastante compromissos aqui no Alphaville hoje, temos o culto agora. Nosso irmão N está em Itapevi, que também tem culto agora às 10 da manhã, foi lá visitar a Irmandade. Temos ensaio às 4 horas da tarde, temos culto à noite às 18h30, então hoje tem uma agenda cheia aqui. Já viemos de São Lourenço ontem, depois vou contar para a Irmandade como foi. Deus também abençoe São Lourenço da Serra. Deus abençoou grandemente lá também. O servo de Deus vai pedir que o Senhor nos traga do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Altíssimo Deus e Pai nosso que estás no céu. Glória a Deus. Mais uma vez, Pai, estamos aqui na tua casa para te render graça, Pai, por mais esse dia de vida, Pai, por mais esse fôlego divino que tu nos oferece. Pai amado e santo, sabemos, Pai, que estamos aqui já pelo teu nome, a qual foi aberto esse culto em teu nome, Pai amado. Derrama, Pai, para nós toda essa fé, a nossa paz no nosso coração, Pai amado. Pai amado e santo, tivemos diversos pedidos por enfermidade, Pai, da nossa irmã que vai fazer a cirurgia amanhã. Despede ela em paz, Pai, quando chegar na sua casa hoje para deitar nessa noite, Pai. Conforta ela que amanhã o Senhor estará com ela naquela cirurgia e ela logo, logo estará aqui do meio de nós. Pai amado e santo, como o irmão falou, temos diversas doenças, não só o Covid, Pai amado e santo, que o inimigo vem para derrubar e destruir os lares. Verdade, mas nós sabemos, Pai amado, que a cada dia, Senhor, ele pode vir, mas que ele vai cair, ele vai. Em nome do Senhor Glória Jesus. a Deus. Pai amado e santo, sabemos Aleluia. também que a cada dia, Senhor, é uma luta grande para o crente. Mas temos o Senhor Jesus do nosso lado. Que luta que vai conter com ele, Pai amado e santo? Nenhuma. E sabemos que a cada dia nosso coração fica mais cheio. Pode vir a luta que for, mas sabemos que vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus. Pai amado e santo, temos mais o decorrer do santo culto, a tua palavra, Pai amado. Manda para falar com os nossos corações. Pai amado e santo, também aqueles que estão nos assistindo na live, Pai eterno. Às vezes a pessoa fala assim, a gente está assistindo aqui de casa, não estamos sentindo nada. Mas vai um pouquinho dessa unção que está aqui dentro da igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai amado e santo, tudo isso te pedimos, em nome do teu Filho amado, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Glória Glória a Deus. Aleluia. Glória, a Deus. glória a Santo, Jesus. santo é o teu nome. Aleluia. Glória ao nosso Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amados. Amém. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. 118. 118. Cântico 118, irmãos. Glória ao nosso Deus. Glória a Jesus.
Glória ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, acho que mais alguns dias, mais uns 10 dias no máximo, vamos acompanhar como está a pandemia. Ou tão logo o nosso estado vire pelo menos para a fase laranja, aí nós vamos introduzindo a testemunhança de volta nos santos cultos, que eu sei que a Irmandade tem bastante coisa bonita para contar, e nós também temos muito prazer de ouvir. Tá bom? Então, mais um pouquinho de paciência só, e aí nós vamos retornando aos testemunhos, para que em todos os cultos, tem bastante culto aqui em Alphaville, rapidinho a gente zera essa conta de testemunhos aí que vocês querem contar, e muitos têm perguntado, irmão, Deus fez tanta coisa por mim, queria compartilhar, aguenta firme, mais um pouquinho só, e logo nós teremos essa liberdade. Ontem nós estivemos em São Lourenço da Serra, fomos em diversos irmãos aqui do Alphaville, irmãos da Zona Leste de São Paulo, lá de São Mateus, estiveram lá, nossos irmãos de Sorocaba, nossos irmãos de Cotia, evidente, lá da cidade também, do Imbu, e Deus abençoou grandemente, irmãos, bastante mesmo, bastante Irmandade, mandou uma palavra maravilhosa no livro dos Salmos, no capítulo 6, se servindo do irmão Bertinho, ancião de Sorocaba, foi tudo maravilhoso, graças a Deus, toda a Irmandade ficou muito satisfeita, muito feliz, e os cultos serão realizados lá, todos os sábados, às 18 horas, é um sítio, um lugar bem afastado, então dá para a Irmandade dar glória a Deus lá até não querer mais, por enquanto, os cultos serão lá, então logo a obra firme um pouquinho, esteja mais consolidada, aí nós partimos para alugar um lugar, e Deus vai preparando um passo de cada vez, nós não temos pressa, temos anseio de ver o Senhor prosperar a sua obra, mas tranquilos, para a gente não dar um mau passo, também não dar mau testemunho. De pouquinho o Senhor vai abençoando grandemente a sua obra. Em outras localidades mais espalhadas pelo país, estão sendo implantadas outras igrejas. Na Grande Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, em Brasília, em Aracaju, em Macapá, no estado do Amapá, enfim, em Alagoas, não me lembro o nome da cidade, mas estamos procurando levar primeiro para as capitais, para depois ir expandindo para o interior de cada estado, que é a única maneira que a gente consegue de ir introduzindo a igreja devagarinho, porque é muito custo, muito, muito dificultoso. Também as construções das igrejas vão muito bem, junto dos irmãos diáconos, eles não sabem ainda, mas eles vão me acompanhar numa viagem para Itapirapuã Paulista, para a gente visitar a congregação de lá, a construção. Sorocaba também vai muito bem. Essa semana nós temos algumas contas altas para pagar dessas duas construções, de Sorocaba e do bairro do Limão. Nós temos quase 14 mil reais para pagar. E cremos que Deus vai preparar, vai ficar pronta as igrejas, e nós vamos glorificar a Deus. Nosso compromisso é que a Irmandade oferte e que veja para onde está indo a sua oferta. Que ela retorne para a Irmandade em forma de benefício, em forma de construções, em forma de atendimento ao pobre, enfim, tudo o que nos é necessário. Nós tínhamos acertado entre o Ministério para vocês terem ideia de onde vai o fruto daquilo que vocês contribuem. Até as credenciais, como o nosso Ministério não é assalariado, até as credenciais de ancião, diácono, cooperador, examinador. A irmã Dani tem credencial de examinadora, Dani? De credencial, o irmão André tem a dele de encarregado, os diáconos têm as deles. Até essa credencial é paga com o fruto da coleta da Irmandade. A impressora que imprime esses cartões custa 10 mil reais. O irmão Marquinhos, essa semana, andou comprando o cartucho dela, acho que foi 600 e poucos reais, Marquinhos, eu não lembro. Quanto foi os ribbons? 600 e pouco? 640 reais. Ele é importado, é uma fita azul, amarela e vermelha, parece um plástico. E ela imprime com calor nas carteirinhas. A sua carteirinha de membro, que você tem aqui do Alphaville, que inclusive nós vamos falar sobre ela já, que tem várias aí para serem entregues, também é paga com fruto da coleta da Irmandade. Tudo é revertido para a nossa Irmandade. Então nós estamos felizes, irmãos, porque nós temos visto, a Irmandade tem compreendido isso, e acaba nos eximindo de dar qualquer explicação. Porque a Irmandade vê a igreja, vê as construções, os instrumentos, vários instrumentos aqui da orquestra foram vocês que doaram, a grande maioria. Então, louvado seja Deus, esse para nós é o modelo de evangelho que foi proposto por Cristo. O evangelho de Cristo não tinha a minha casa, a minha comida, era a nossa casa, a nossa comida, tudo era compartilhado, tudo, até o prato era compartilhado.
que ele disse para Judas? Aquele que mete comigo a mão no prato há de me trair. Não tinha um prato para cada um. Todos comiam do mesmo prato. Isso é muito comum na África. Eles fazem a shima, e você senta para comer no chão, e cada um pega um pedacinho, e o prato vai rodando, e você espera ele voltar em você de novo. Quando dá sorte, ainda você come 2 vezes. Quando não, você come uma e dá glória a Deus. Então, para nós entendemos que esse é o modelo de evangelho que traz salvação, que nos ajuda a compartilhar aqui. Porque, veja, se nós não conseguimos coabitar aqui, como que nós vamos coabitar lá no céu? Aqui, pelo menos, você morre e se livra de alguém que você não gosta, ou ele morre. E lá no céu, que todo mundo vai ser eterno, ou no inferno. Então, irmãos, para nós tem sido motivo de alegria, Deus nos trouxe essa vocação. É muito difícil, que as pessoas nem sempre entendem, mas nós estamos preparados para a incompreensão também, para ouvir a opinião contrária, para ceder, voltar atrás, fazer o que for preciso, mas que a obra de Deus permaneça de pé, no nome do Senhor Jesus. Acima da nossa vontade, acima dos nossos ideais, a obra de Deus vem em primeiro lugar. Então, queremos agradecer a Irmandade por isso também. Irmãos, há várias credenciais de membro aí que já estão prontas, tem umas 10, né? Ou mais, não sei. Então, na saída da portaria, os irmãos retirem lá quem já fez o cadastro de membro. Se não fez, faça. E os que fizeram, informem aos obreiros seu WhatsApp. Quando a igreja era pequenininha, eu conseguia entrar em contato com os irmãos. E aí, quando vocês deixam lá com o obreiro, eles me passam o seu número de WhatsApp e eu adiciono no meu celular particular para mandar convite para o culto. Essa semana ainda uma irmã chamou, semana passada, a irmã chamou, falou, irmão, vai ter culto em Alphaville, não sei o quê. Eu falei, vai, irmão, vai ter culto, não conheço. Vai ter culto, irmão, vem congregar com a gente, vai ser uma alegria. Ele falou, irmão, estou congregando desde novembro do ano passado com vocês aí. E eu não conhecia, e não conheço mais, e não gosto disso. E eu falei para os obreiros, a vida inteira eles são testemunha. Eu tenho medo da nossa igreja crescer e a gente esfriar. Eu não conhecer a Irmandade, eu não quero isso, de jeito nenhum. Quero conhecer a Irmandade. Eu escrevi as cartinhas hoje lá para entregar as carteirinhas, e uma meia dúzia eu não faço ideia de quem seja. Isso para mim é ruim, porque eu não conheço, eu quero conhecer a Irmandade, saber quem é, saber o que a gente pode ajudar, porque senão eu fico um apresentador aqui só. Eu quero ser pastor. Pastor está pertinho das ovelhas, no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então se aproxime na medida do possível e deixem lá seu número de WhatsApp. A gente tem o cuidado de deixar entrar no grupo oficial só depois de fazer o cadastro, porque lá estão nossos filhos, nossa esposa, esposo, nossa família, e pode vir alguém mal intencionado, que chame no particular. No nosso grupo nós nunca tivemos isso, né? Esses dias aí andou saindo uma briguinha lá, eu já andei dando bronca em meio mundo, e acabou em 2 segundos. Eu falei, nosso grupo nunca teve problema, não vão ser vocês, vão trazer problema para cá. Quieto, facho. E Deus abençoou, com carinho, né, as coisas resolvem. Um carinho e um guatambu assim, ó, as coisas ficam bom, que é uma beleza. Enfim, irmãos, façam o cadastro lá, se quem não fez, e deixem seu WhatsApp para a gente te incluir no grupo oficial da igreja aqui, que a gente quer estar pertinho de vocês. E vocês também, com isso, sabem tudo o que está acontecendo. Os irmãos da Piedade prestam conta, o irmão Albens presta conta lá no grupo dos atendimentos aos dependentes químicos, a gente presta conta das construções das igrejas, vocês ficam sabendo dos eventos locais, dos eventos em toda a região. É bom, e o grupo é bom, a Irmandade não enxuriça muito, né? A Armaraci parece lá cantando de vez em quando, aí o outro põe um pedacinho de hino, e vai uma benção, uma alegria, e nós damos muita glória a Deus por isso. E a mesa do amor, que é para a Irmandade também trazer alimentos não perecíveis. Acho que no mês de abril foi muita coisa atendida, né, Julinha? Deus tem a relação aí? Já está pronta? No final no final ela me mostra, que ela está de máscara, não dá para fazer leitura labial. Mas eu sei que foi bastante coisa, porque eu vejo o trabalho deles aí. E nos próximos cultos, ela mesma apresenta para vocês o balancete, como tem feito, do que Deus não apresentou antes, porque a igreja estava fechada. Mas é importante a Irmandade saber também para onde está indo. O que nós não queremos, não estamos nem aí para o seu dinheiro, de verdade. Mas nós estamos preocupados em perder a sua confiança, a sua relação de confiança que nós temos. Essa relação de amizade que a gente tem. Eu sei onde eu estou indo, sei onde eu estou congregando, eu sei onde eu estou levando meus filhos, eu conheço esse lugar, eu não sou um alienado. Se um não dá coleta, o outro dá, Deus sempre preparou. Uma irmã me perguntou, irmão, vocês não fazem propósito, para as pessoas fazerem propósito? Eu falei, fazer, meu irmão, mas é entre cada um e Deus. Mas isso não é bom para as ofertas? Eu falei, irmão, não sei se é bom para as ofertas, mas tem sido tão bom para a nossa alma.
sido tão bom para a nossa salvação, que nós preferimos manter-nos assim. O Senhor vai abençoando, vai tocando nos corações, e a obra vai caminhando, não nos falta nada, nós passa aperto, mas é bom para a gente aprender a orar, buscar o Senhor de todo o coração, tá bom? Então, a mesa do amor para atendimento dos necessitados também. Mais alguma coisa, irmão Marquinho? Então, no próximo domingo, às 10 da manhã e às 18h30, nós teremos Santa Ceia nessa congregação. Os irmãos diáconos, no final do Santo Culto, vão estar paramentados para ungir a Irmandade na saída da igreja, para preparar-se para a próxima semana da Santa Ceia. Então, será essa terça agora é dia 4, outra terça é dia 11. E na terça, dia 11, então domingo, dia 9 e terça, dia 11, teremos Santa Ceia aqui nessa congregação para toda a nossa Irmandade, com a ajuda de Deus. E também online os irmãos podem acompanhar as 3 Santas Ceias e participar da que quiser, ou das 3, conforme os irmãos sentirem. Mais uma coisa, obreiros? A aula de música já retornou para os irmãos e para as irmãs, domingo às 8 da manhã. Eu sei que é 8h30, mas marca 8h30, vocês chegam às 9, então marca às 8 para vocês chegarem às 8h30. E tinha outra coisa para falar, esqueci. Amanhã tem reunião de oração, às 20 horas, às 19 agora, por causa do toque de recolher. Às 19 horas, reunião de oração aqui no Alphaville, e os cultos presenciais, domingo em 2 horários, às 10 agora e às 18h30. Terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 18h30 também, por causa do toque de restrição. Sábado às 10 da manhã, culto das mulheres. Todas nesse culto estão convidadas a estarem presentes aqui. Tá bom de aviso, né, turma? Senão não sobra tempo para a palavra. Outro hino, irmãos, para a palavra. Quem sentir pode chamar. 290? 290. A gente avisa tudo e esquece de um monte de coisa. Então não adianta. Nos outros cultos vai... Ah, sim, tem ensaio, né? Ensaio hoje às 16 horas. Ensaio da orquestra. Todos os músicos e musicistas de todas as categorias estão liberados para tocar. Nós estamos aqui esperando os irmãos. Eu não sei não, é capaz de ter até um lanche aí. Vamos ver. Pode ser. 290. Santo Deus.
Glória a Deus. Vamos, irmãos, aguardar a palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Aleluia, Jesus. Bendito ao Rei da Glória. Aleluia. Vamos pôr para eles aí as informações da conta, Oliver. Para a Irmandade da Live aí. Consegue colocar o banner? O Oliver vai pôr para vocês os dados bancários da igreja e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Que Deus preparar no coração de cada um. Faça, irmão, com alegria. E o Senhor é aquele que retribuirá desde o céu para todos nós, tenho certeza. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro dos Provérbios, no capítulo 16. Vamos ficar todos em pé, por favor, só para acompanhar a leitura, depois os irmãos poderão se sentar. Livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que abundância de colheita com injustiça. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. Louvado seja Deus, irmãos. Então, Salomão, querendo instruir o povo, essencialmente o povo de Israel, escreveu esses pensamentos, esses provérbios que são tão famosos, né, são tão usados no dia de hoje, aliás, e desde sempre. Ainda ouvimos esses dias atrás uma preleção que o irmão N fez para nós, uma pregação, dizendo que todos nós deveríamos nos dedicar a ler o livro dos provérbios. Levanta de manhã na sua casa, antes de sair, abre em qualquer provérbio e lê, qualquer um. Com certeza tem saúde para a tua alma, para a tua mente. Para aquele dia o Senhor vai falar com a tua alma, certamente. A palavra é viva, ela se molda em cada momento da nossa vida. E você lê uma palavra hoje e lê a mesma palavra amanhã, você vai ter um entendimento talvez diverso, diferente dela, mas que é tão edificante quanto o primeiro. E ele dizia ao povo de Deus, sempre, sempre, toda a palavra, toda a Bíblia, vai sempre guiar os nossos pensamentos, vai sempre guiar os nossos corações para a fé. Sempre, em qualquer situação. Uma situação espiritual, uma situação material, qualquer coisa, qualquer momento da sua vida, a palavra vai te direcionar para a fé. Porque o Senhor é Espírito.
E a fé também é algo espiritual. Então, é necessário que aqueles que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Creia em Deus em espírito. Eu não vi Jesus ainda, acho que nenhum dos irmãos também ainda não o viu, mas crê que Ele está aqui junto de nós. Crê que Jesus está cuidando da sua vida, que Ele está cuidando do seu bem-estar, que o Espírito de Deus está te protegendo, que Ele está direcionando os teus pensamentos. Olha, confia no Senhor, as tuas obras, foi o que Ele escreveu aqui, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Sabe o que é isso, irmão? Consciência tranquila. Eu olho para as minhas mãos, olho para as coisas que eu faço, e os meus pensamentos estão em paz. Irmão, irmã, se tu estás atribulado aqui essa manhã, fique em paz. A tua justiça te defenderá por si só, no nome de Jesus. A verdade é uma luz acesa. Ninguém pode apagar ela. Quem pode apagar a luz do sol? As nuvens podem tirar o brilho mais intenso dele, mas ainda continuará sendo dia. Como está o dia hoje, ensolarado ou nublado? Está um dia ensolarado, está um dia nublado. Pode mudar de ensolarado para nublado, mas de ser dia não muda, de jeito nenhum. Só quando Ele quiser, que Ele fizer o seu caminho, Ele se afasta da terra e vira noite. Irmão, ninguém tirará a luz de Deus do teu caminho. Ninguém tirará a luz de Deus de sobre a tua cabeça. Ninguém tirará a luz de Deus da tua família, da tua casa, dos propósitos de Deus para a tua vida, irmão. Se alguma nuvem estranha está passando no teu caminho, confia no Senhor. É um dia nublado apenas. O sol da justiça vai raiar amanhã de novo. Você é um crente provado ou está um crente provado? Eu estou provado, Senhor, porque amanhã eu vou estar dando glória a Deus. É um ciclo, é um momento. É um momento de adversidade que eu estou passando, mas ainda que uma nuvem tenha encoberto o sol na minha vida, eu continuo na luz do dia. Irmão, dá um glória a Deus aqui essa manhã, porque o adversário quer te convencer de que você não é nada. Ele quer te convencer de que você é um lixo. Ele está te fazendo medo para você largar a mão da batalha. O capitão, o general, o teu Senhor te diz essa manhã, eu sou contigo, não larga a guerra não. Resiste ao diabo e ele fugirá de ti. E olha, o Senhor foi o primeiro recitativo que eu recitei na minha vida, devia ter uns 4 para 5 anos. Foi esse aqui, Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Já faz algum tempo, vai fazer 35 anos. Aliás, 34 anos. E continua vivo no meu coração esse recitativo. E o Senhor te diz, tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Não é fim de término, é fim de finalidade. Cada coisa tem uma finalidade. Você tem uma finalidade, irmão. Morar na glória de Deus. Você crê? Dá glória a Deus. E teu inimigo está reservado para o dia do mal. Porque se ele não ficar guardado, não vai ter o que queimar no inferno, irmão. A palha é tirada no dia da colheita. Teu adversário já é um derrotado. Ele já é um perdedor, e ele quer tirar de você a alegria de servir a Deus, ele quer tirar de você os teus sonhos, ele quer tirar de você a certeza de que Deus ama a tua alma, de que Deus está contigo, de que o Senhor vai te abençoar, de que o Senhor te trouxe até aqui. É simples, irmão, é só lembrar de onde você veio e onde você está. O Deus que te trouxe até aqui te deixará, irmão. Glória ao nome do Senhor. O Deus que te trouxe até esse domingo, dia 2 de maio, o Deus que te livrou da morte, o Deus que te livrou das garras de Satanás, o Deus que te tirou de lugares terríveis, o Deus que te fez um servo, uma serva dele, porventura te deixará, irmão. Por que estás temendo? Deus está no teu barco, o Senhor está segurando na tua mão, nada te abaterá. Dá glória a Deus, irmão. Tu és uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará, irmão.
Tem bênção de Deus na tua mão. Tem bênção de Deus na tua vida. Tem unção de Deus até na sola do teu pé, irmão. Quando você pisa um ambiente que é contaminado pelo inferno, o diabo tem que sair por 7 caminhos da tua vida, irmão. Ô, irmão, irmã, não tema nada. Não fala para Deus o tamanho da tua prova. Fala para a prova o tamanho do teu Deus. Foi o que Deus deu antes da oração. Davi foi pelejar contra aquele gigante. Ele sabia que tinha nele alguma coisa de Deus. Ele era inteligente, irmão. E outra, quem derrubasse o gigante casava com a filha do rei e não pagava imposto até o fim da vida. Imagina aqui no Brasil que nós trabalhamos 5 meses só para pagar o imposto do que nós consumimos. O gigante armado olhou aquele menino pequenininho, um homem de, sei lá, 3 metros de altura, armado com tudo que é trem, com tudo que é coisa, e o Davi com o cajado na mão. Ele falou, eu sou algum cão para que você venha até mim com um pedaço de pau? Falou para Davi, dando risada. E Davi disse para ele, tu vens a mim com um escudo, com couraça, com espada, com capacete, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, vai em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Tem alguma coisa para resolver essa semana? Tem a cirurgia da irmã? Vai em nome do Senhor dos Exércitos. O médico é bom, Deus é melhor que ele. A empresa é boa, Deus é melhor. O orçamento está lá para ser assinado, o Senhor vai fazer ele pegar na caneta. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vai em nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Enfrentar as tuas dificuldades, enfrentar os teus medos, enfrentar os fantasmas que te assombram. A luz de Cristo que está em você vai fazer acabar todo o espanto noturno que tem na tua vida. Você não está dormindo, irmão, você não está comendo, você não está tendo paz. Você vai adoecer desse jeito. Você precisa estar com a imunidade forte para vencer esse Covid. Jesus Cristo te dá saúde essa manhã pela palavra. Você não pode morrer, cara. Você não pode morrer, minha irmã. Tem promessa de Deus para cumprir na tua vida. Por que você parou? Marche em nome de Jesus. Receba uma injeção de ânimo em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Receba a alegria de Deus por essa palavra, amado irmão e irmã. Hoje o Senhor vem te dizer, eu te quero de pé, eu te quero de cabeça erguida. O mundo quer te ver chorar, mas Deus quer te ver sorrindo. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor não vai te deixar desanimar. Hoje eu te dou um chacoalhão e te digo, desperta no nome de Jesus e vai, eu sou contigo. Vamos, irmão. Vamos, irmãs. Vamos enfrentar os nossos medos. Vamos enfrentar as nossas dificuldades. Vamos, irmão. Não precisa ser frio, pode chorar, pode se lamentar. Você é um ser humano, você é frágil como eu. A palavra diz frágeis humanos. Está tudo certo, você pode reclamar, mas reclama marchando, reclama caminhando, vai resmungando e caminhando, vai andando para frente, vai enfrentando, ai, que dor, ai Senhor que eu não aguento, ai Senhor que eu vou perecendo, mas vai caminhando, e quando você vê, você está uma légua mais perto da vitória, outra légua mais perto, e reclamandinho desse jeito, você vai alcançar Jerusalém celestial. Reclama para aquele que tudo pode. Fala com o Senhor, só não para. Continua, irmão, irmã. Mas tem Deus para dar que o diabo para carregar, irmão. O adversário faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Você crê nessa profecia, irmão? O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro vem da palavra. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você ama o Senhor? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua alma? Você é fiel a Deus? Senhor, eu dou umas raqueadas aqui, umas rateadas, dou umas perdidinhas no caminho, mas eu te amo. O Senhor te diz, está bom para mim. O que você é, está bom para mim. Não precisa mudar nada. Se você me ama, quem dirá eu que sou fiel, que não dou rateada, que não vacilo, que não durmo nem tosquenejo? O que você acha que eu vou fazer para a tua vida essa manhã por essa palavra? Onde você acha que Deus vai entrar por essa palavra, irmão? Onde você acha que Deus vai mexer por essa palavra?
vai mexer aqui na congregação, vai mexer na tua casa, vai mexer lá no escritório, vai mexer lá longe, vai mexer lá na empresa. Você acha que está derrotado? Eu estou te levantando da cinza, dá glória a Deus. E o adversário está bem contentinho, dando risada de você. Mas o segredo da vitória não está na mão dele. O segredo da vitória está na mão do Senhor. A última palavra é do Senhor. E Ele está lá dizendo, derrotei você. Não falei para você que eu ia acabar com você? Agora acabei com você. E você está lá, meio morto. E o Senhor te diz o que disse para a irmã de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, dá um glória a Deus aí. Pronto. Seja ressuscitado o que for preciso na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pode ter descido até a última divisão do inferno o teu sonho. Essa palavra vai buscar essa manhã, diz o Senhor. E eu vou levantar a tua cabeça, te diz Deus, para que você compreenda muito bem que você não está mexendo com um deusinho mequetrefe, um deusinho de meia tigela, que do jeito que você deixar ele fica. Você está mexendo com o Senhor que fez o céu e a terra. Você está mexendo com aquele que escolheu a cor dos teus olhos, o tom da tua voz, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, aquele que sabe quem você é desde o ventre da sua mãe, aquele que te amava sem que você soubesse da existência dele, ele já cuidava de você, ele já tinha um plano na tua vida. O Senhor te diz, tu não perecerás. Você não vai perecer, nem para o Covid, nem para o desemprego, nem para o câncer, nem para a doença, nem para a perseguição, nem para a fraqueza, nem para o medo, nem para a macumba, nem para a inveja. Você não vai perecer por nada. Sabe o que Deus me mostra, irmão? Uma coluna sendo fincada aqui no meio dessa congregação. Do lado da minha casa está construindo um prédio. Da minha sacada dá para ver. Eles enfiam aquelas brocas, irmão, que não tem fim de tamanho para fazer sondagem e enche aquele trem de concreto. Nunca mais tem fim. Agora eles vão começar a bater estaca. Vai ser um inferno. E fico imaginando, meu, e cavuca para baixo assim para fazer as garagens subterrâneas e depois começa a subir para cima, parece que o prédio vai ter 30 andares. Misericórdia, como é que esse trem fica de pé e os homens bater naquela estaca que não tem fim? Assim é você, a estaca é profunda e eu vejo eles lá furando a terra e saindo água. Às vezes eu saio lá na varanda e fico olhando com a Helena e saindo água, a terra chorando. Assim está você como essa terra, a estaca está sendo cravada em você e você está chorando, mas o prédio vai ser alto, irmão. Ele não vai nem balançar com os ventos. Dá para você dar glória a Deus? Alamaia. No meu prédio mora 246 famílias. Olha para você ver, irmão, um pedaço de concreto estirado para cima, aquele tanto de gente que mora, e quem imagina que aquilo nem balança, nem treme, e o Senhor te diz assim será você, os teus filhos, teus primos, teus irmãos, teus vizinhos, teus amigos, vai ser edificado, vai ser abrigado debaixo dessa construção que eu estou edificando. Está sangrando a terra, está chorando, mas eu estou firmando estaca bem forte. Virão os ventos, virão as tempestades, e você vai permanecer de pé, senão não cumprir-se o salmo, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que vai acontecer com você? Teus ossos já vai ter derretido na terra e teu nome ainda vai ser lembrado. Aquele homem lá era um homem de Deus. Meu tataravô, minha tataravó serviu o Senhor. Ele amava a Deus e ensinou para nós a fé. Chegou até os meus dias. Você vai ser lembrado na galeria dos heróis. E tudo que você passou, tudo que você passar, é experiência, é permissão de Deus, para que você saiba exatamente como você deve agir na presença de Deus. Quando você deve apertar, quando você deve afrouxar. Tempo de falar, tempo de estar calado. Tempo de rir, tempo de chorar. Só vai aprender o tempo passando pelo tempo. Acho que todos nós aprendemos nesse último ano como é o tempo de chorar, né, irmãos? Eu vou pregar o que Deus está mandando pregar, irmão. Aleluia. E o Senhor manda anunciar para a igreja. Então vai treinando.
que está chegando o tempo de sorrir também. Agora eu vou te ensinar o tempo de sorrir. E é muito mais gostoso sorrir vir depois do que chorar. Porque se você ri e depois chora, perde a graça. Então você chora tudo que tem para chorar e a última lembrança é de sorrir. A última lembrança é de alegria. A última lembrança é de vitória. E o Senhor te diz: vou visitar a tua casa com alegria. Vou visitar a tua casa com alegria. Sai desse tormento. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Está todo mundo acordado? Sai desse tormento, sai desse ciclo vicioso que o adversário te colocou. Ele pôs um cabresto no seio, igual o cavalo quando está treinando, põe naquele giral, naquela roda, e ele fica correndo, e ele só dando chicotado lá de fora, e você correndo sem chegar em lugar nenhum. Sai dessa prisão no nome de Jesus Cristo. Não tema nada. Se o adversário gritar com você, grita com ele, irmão, no nome de Jesus. Se ele te peitar, peita ele, porque maior é o que está contigo do que o que está com ele. Maior é o que está do teu lado. Como Eliseu disse a Geazi: ah, Senhor, quem dera ele pudesse ver o que eu vejo, que ele veria que mais são os que estão ao nosso lado do que contra nós. E, irmão, tem um exército pelejando pela tua causa. Você não vê, mas ele está aí. E se visse, você morria de medo, que você não está preparado. Apenas tenha certeza, Deus está pelejando pela tua causa. Dá para sair daqui encorajado, então, irmão, por essa palavra? De verdade mesmo. Senão a nossa pregação não vale nada, irmão. Não vale um ovo cozido. Sai daqui encorajado, né, irmã Gorete? Sai daqui encorajada. Saiam daqui encorajados, irmão. Tem um monte de gigante para você derrubar essa semana. Ninguém vai derrubar ele por você, não. Você mesmo vai derrubar um por um. Aleluia. A maior tristeza de Deus é ver a sua igreja apreensiva. É ver a sua igreja escondida num canto, amedrontada, com medo da vida. Não tenha medo de nada, irmão. Não tenha medo de perder nada, porque você não tem nada. Nada dessa terra é teu. Você nunca vai perder nada, você não tem nada. Você veio para essa terra sem nada e você vai partir dela sem nada. Mas uma coisa celeste, você vem e volta com ela, que é o propósito da salvação. Eu perdi o carro, que carro? Você nunca teve nada. Caixão não tem gaveta. Perdi o emprego, que emprego? Eu sou teu pastor e nada te faltará. Fecha uma porta, eu abro um portão. Fecha um portão, eu arranco a parede. Eu vou trazer na tua mão. Meu Deus, irmão, é a palavra. Vou trazer no teu caminho. Vou trazer ao teu encontro o que quer que seja que você precise. Na última hora, do último minuto, do último segundo, eu abro o cadeado e a porta se abre na tua vida. Eu dou uma ordem a teu respeito, o rio vira a teu favor, o vento vira a teu favor. Apenas continue marchando. Irmão, levanta a tua mão direita, em nome de Jesus. Receba poder pelo Espírito da palavra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. A hora que o servo de Deus tocar o óleo da unção na tua cabeça, lá na saída, o medo vai sair da tua vida, o temor vai sair da tua vida, a virtude vai voltar na tua vida agora, o desânimo vai cair da tua vida, pelo poder da santa palavra. Recebe unção agora, recebe glória agora, recebe alegria agora, recebe poder agora. Cai, demônio, da vida da igreja. Salamaia. Pega, irmão, pega a palavra, pega a glória da palavra, pega a unção da palavra. É manhã de virada na tua vida. O que você tem para falar, irmã? Abre a tua boca, dá glória a Deus. Até hoje o inferno martelou tua cabeça, mas agora você vai martelar o inferno com esse glória que sai da tua boca. Agora já não é mais aquele miadinho, não. É o rugido de um leão que está aí no teu peito. Dá glória a Deus! Isso, dá glória a Deus. Para o inferno saber que você está saindo daqui armado até os dentes. Para esses espíritos estranhos que estão te esperando aí fora, saber que você está saindo daqui armado com a virtude do Espírito Santo de Deus. E nada se susterá de pé diante de você, nem da tua casa,
e nem da tua família também. Deus seja louvado. Amém. Nosso irmão Marcos vai vir agradecer por nós. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Oh Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bondoso e eterno Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, agora prostrados de joelhos, Senhor, em ato de agradecimento, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te damos graças por cada um que entrou por essas portas, Senhor. Estamos ali, Senhor, recebendo os irmãos. Começa a olhar para cada um, para cada rostinho, Senhor, e parece que a gente sente, ó Deus, a necessidade de cada um. Quantos que entrou nesta manhã, Senhor, somente para te pedir um abraço, ó Pai, somente, Deus querido, para, ó Deus, sentir a tua presença nesta manhã. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor abraçou cada um de nós, o Senhor cuidou de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te damos graças por cada músico aqui nesta manhã, por cada musicista, Senhor, organista, ó Deus, por cada um que tem trabalhado por esta obra, Senhor, tem cuidado, Deus, da Irmandade, cuidado de cada um de nós, ó Pai. Altíssimo Deus, Senhor, continua falando conosco nesta manhã, ó Pai, continue nos abençoando, Senhor, continue, Senhor, nos dando, Senhor, força para continuar. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, esteja com cada um de nós, Senhor, cada um que for receber, Senhor, a unção, Senhor, no final do culto, Pai. Ó Deus, que possa sair daqui, Senhor, glorificando o teu santo nome, que o Senhor possa nos preparar, ó Deus, para a Santa Ceia do próximo final de semana, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos livrar de qualquer barreira, qualquer impedimento, que possa, Senhor, querer nos atrapalhar e não deixar estar diante da tua presença. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, coloque em tuas mãos, Senhor, estes irmãos em especial que foram aqui apresentados, Senhor. Ó Deus, que precisa, Senhor, de um milagre, Senhor, que precisa de uma cura, que precisa sair dos leitos de hospitais, Senhor, que precisa, Deus querido, ó Pai amado, que o Senhor os visite, ó Pai, ó Deus, e que eles possam, Senhor, glorificar o teu santo nome. Papai querido, Senhor, também coloque em tuas mãos a vida da irmã Gorete, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que os médicos, Senhor, eles, Deus querido, Pai amado, eles estão ali para fazer o melhor. Mas nós cremos que o Senhor vai estar com ela, Senhor, neste dia, Senhor. E cremos, ó Pai, que dará tudo certo na vida da tua serva, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, também, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja, Senhor, conosco, Senhor, hoje à tarde, ó Deus, neste ensaio, Senhor, de músicos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um deles, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda, Senhor, não sentiram o desejo de estar aqui nesta tarde, ó Deus. Cuida de cada um deles, ó Pai, cuida, Deus querido, dos teus filhos nesta tarde, Senhor. Ó Deus, também coloca em tuas mãos, Senhor, a vida, Deus querido, de cada um que está nos assistindo pela internet, Senhor, que ouviu a tua palavra, Senhor, e que, Deus querido, talvez estava triste, ó Deus, mas através desta palavra abençoada, Senhor, desta palavra, Deus querido, ó Pai amado, que às vezes, ó Pai, queremos fazer do nosso jeito, mas a resposta vem da tua boca, Senhor. Ó Deus, nós cremos que cada um, Senhor, recebeu a vitória nesta manhã. Altíssimo Deus, Senhor, nos leva para os nossos lares em paz, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Aonde, Deus querido, tiver tristeza, Senhor, que seja transformada em alegria, Senhor. Aonde tiver dor, que seja cessado, Senhor. Ó, meu Deus, nos abençoe neste dia, Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar todos em pé, irmãos. Nos bancos aí à frente da Irmandade estão os envelopes das ofertas, das coletas, dos dízimos também, onde cada um poderá ofertar a Deus a sua primícia, o seu propósito, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Lá na portaria, com a irmã Sirlene, com a irmã Eliane, é isso? Estão as maquininhas de cartão de débito e crédito. Podem dirigir-se até lá quem for passar cartão, por favor. E nós vamos depois fazer oração. Amanhã nós temos 13.300 reais para pagar de reforma do bairro do Limão e a construção de Sorocaba. Está bem pesado, mas nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus. O bairro do Limão está ficando como nunca ficou, irmão. Nossa igreja está tão linda, estou tão orgulhoso do que Deus está fazendo ali. Quase arrisco dizer que ela vai ficar mais bonita que o Alphaville. Só o paisagismo de fora não dá, porque lá não tem quintal. Mas por dentro, irmão, o forro ficou a coisa mais linda. O irmão João está fazendo grafiato nela inteirinha. E eu não aguentei. Eu fui lá na Village e comprei os pisos de fora, todinho do quintal, os azulejos do banheiro. É para vocês, irmão, é para nós. Para os nossos filhos, né, Dani? Sempre foi tão feia aquela igreja, tão desconjuntada. Arrancamos aquele elevador horroroso que tinha lá na frente, já jogou no lixo, porcaria. E nesse segundo semestre, se Deus quiser, Deus vai preparar um elevador igual aquele de prédio mesmo, com uma parada só, para sair o AVCB do bombeiro. Já pensou? Que alegria! Essa igreja já tem uns 50 anos, vai ter mais 50. Tem casa de caseiro com 2 dormitórios, tem a cozinha lá em cima que é enorme, tem dormitório lá, dá para fazer um dormitório do tamanho dessa igreja quase, que ela tem uma estrutura, a parede da igreja dessa largura assim, ó, que é muito antiga. Então, é para a vida inteira, irmão. Mas vai ficar tão linda, vocês vão ver, está bem bonita mesmo. E só que é caro, já gastamos uns 40 mil reais lá. Devemos gastar mais uns 20, mas o que é isso? É para a obra, é para a vida toda, é uma reforma que nunca foi feita, desde que nós compramos ela em 2010. Está sempre remendando, sempre fazendo... E eu, irmão, tenho uma outra maneira de administrar, ou faz o que presta ou larga. Então, irmão, vamos remendar a pintura. Eu falei, irmão, arranca tudo, não foi, Marquinhos? Arranca tudo e faz uma coisa que presta, porque remenda, Deus me perdoe, já é feio o suficiente já. Então vai ficar bem bonitinha, se Deus quiser, está na hora já de compartilhar com os irmãos as fotos, o forro já está pronto, ficou bem bacana. Então, o que Deus preparar é muito bem-vindo e o Senhor retribuirá a todos nós. Podemos orar? Já está pronto? Bondoso Deus, entregamos nas Tuas mãos as ofertas do Teu povo, onde cada um está fazendo o seu melhor para a Tua obra. Nós sabemos que os dias são bem difíceis, mas nós já enfrentamos dias piores ou tão ruins quanto esses, e o Senhor nos ajudou. Então, nós não estamos desanimados, Senhor. Nós estamos firmados nas Tuas mãos, que o Senhor nos vai ajudar nesse momento de dificuldade. Retribui a cada um com muitas bênçãos. Pode haver aqui na congregação, na live, irmãos e irmãs que gostariam muito de ajudar, mas as condições não permitem. Tu és um Deus tão maravilhoso. E o Senhor vai preparar para todo o teu povo, conforme a tua palavra tens dito, terás para dar e não para tomar emprestado de ninguém. Abençoa a vida do teu povo, derrama a tua bênção em nome de Jesus Cristo, a prosperidade e a paz de espírito, para que o teu povo também possa continuar abençoando a tua obra. É o que nós pedimos a Deus por Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Os irmãos obreiros vão passar recolhendo os envelopes. Tá bom, irmãos? Vamos cantar outro hino? Quem sentir pode chamar. Qual que é? 382. 382. Irmãos diáconos. Mas ficou chique esse órgão do som, hein? Então, bem bonito, vai.
Toca uma estrofe aí para ver se atiça as lombrigas das irmãs para elas aprenderem órgão. Vai lá, bem bonito. Ah, que coisa linda, não é? Deus, não é? Lindo. E aí vocês vêm domingo às 8 da manhã e daqui a pouquinho vocês estão tocando igual a Armandani aí, dando glória a Deus. A irmã Júlia fez um resumo rápido aqui pra gente. Foram 28 cestas básicas, 50 caixas de leite, quase 30 famílias e mais de 30 crianças, fora roupas e sapatos, mais de 100 pessoas alimentadas só no mês de abril, para a glória de Deus. Isso é fruto do amor da nossa irmandade. Lembrando que no mês de abril a igreja esteve na sua metade aí fechada, mas a obra da Piedade trabalha 24 horas por dia. Vira e mexe, eu vejo aí no grupo deles, dos diáconos, das irmãs da Piedade, 8, 9, 10 horas da noite, vai buscar gás não sei aonde, vai atender não sei quem, não sei onde, e morre alguém não sei na onde, porque não tem jeito, é inerente da vida, e estão sempre ali se movimentando, graças a Deus, tá bom? Vamos fazer a oração do Pai Nosso, bem bonito, com a turma lá da live? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Estava com saudade de bater palma, né? Os assembleianos que moram dentro de nós não morrem nunca, né? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é vida, irmão. A igreja de Deus é a igreja de gente viva, de um povo que tem vida na presença de Deus. A gente anda meio quebrado, meio provado, mas a alegria de saber que Deus tem nos proporcionado a salvação suplanta qualquer outra coisa, por mais difícil que seja. Quero pedir aos irmãos, às irmãs, por favor, que saiam em grupos pequenos, começando do fundo da igreja. Os 2 diáconos estão lá para ungir os irmãos, já estão de luva, de máscara. Recebam unção com amor e tenho certeza que o seu domingo será de paz. Estou vendo aqui várias mensagens de irmãos e irmãs que estarão no ensaio e também no culto à noite. Retornem, nós estaremos aqui para receber a nossa querida Irmandade. Estendam as mãos e recebamos todos a santa paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e o conselho da sua santa palavra estejam em nossos corações. Amém, Jesus.